Queria cumprimentar o magnífico reitor e ao cumprimentá-lo, estendo o meu cumprimento a todos e a todas. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com um colegiado da nossa universidade, dizer que eu tenho muita admiração pelo trabalho dos senhores e especialmente pela coragem de continuarem onde estão, nas condições que a gente está, porque não é fácil estar num cargo de gestão, na linha de frente, num contexto, como a professora Lacoque dizia no início, completamente incerto, complexo, ainda levando em consideração todo o contexto político desfavorável à universidade, mesmo antes da pandemia, né? Cortes, etc. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês. Eu sei que não deve ser fácil. Bom, eu queria começar falando, eu vou botar a apresentação aqui, e agora eu não vou mais me ver, então se eu estiver fazendo alguma besteira, vocês me falam, porque a gente não vê nas mídias aqui. Então vamos lá, vou passar a apresentação. Estão vendo a apresentaçãozinha bonita aí? Sim. Ótimo, obrigado. Bom, então assim, eu queria começar dizendo que... Está passando uma moto aqui. Que a minha área, como o Augusto comentou ali quando falou das minhas áreas de interesse, ela não é gestão de pessoas. Então eu não vou falar dos desafios e tendências da área de RH ou da área funcional da administração de pessoas. Eu vou falar de gestão de pessoas do ponto de vista mais amplo. Eu tenho um entendimento, e sempre trabalho isso nas disciplinas que leciono, que fazer gestão é, antes de tudo, saber lidar com pessoas. Fazer gestão de pessoas. Né? Não existe gestão sem pessoas, não existe organização sem pessoas. Então, quando eu falo aqui de gestão de pessoas, eu estou falando do ponto de vista mais amplo, e não da área funcional de RH. Só para deixar claro. Então, o que a gente vai conversar? Deixa eu só... Alguém está me chamando aqui para entrar lá. Só um momentinho. Pronto. O que eu pretendo aqui, então, trabalhar? E eu digo trabalhar e conversar, porque aqui o intuito é muito mais trazer elementos para uma discussão que eu tenho visto que tem funcionado nas outras palestras, né? As pessoas se sentem bem falando, né, sobre os temas. Então eu trouxe aqui, eu mais vou levantar bolas do que trazer respostas, vamos dizer assim. Então a ideia é falar um pouco sobre organizações, necessidades organizacionais e individuais. É uma espécie de contextualização para chegar em quais seriam os desafios organizacionais relacionados à gestão de pessoas e quais são algumas das tendências relacionadas à gestão de pessoas que tornam mais complexos esses desafios. É óbvio que eu não pretendo aqui falar sobre todos os desafios e todas as tendências. Eu pensei alguns a partir de artigos e trabalhos atuais e que tratam do tema. Bom, então aqui eu vou trazer uma parte bem contextual, assim, só para relembrar algumas coisas que são bem da área de administração, de teorias organizacionais. Organizações são duas ou mais pessoas reunidas em torno de objetivos comuns. É uma definição bem simplória de organizações. Então, ela vai contemplar desde organizações pouco estruturadas, como, por exemplo, um movimento social, que cabe nesse conceito, até organizações mais burocratizadas. E aí a gente tem a universidade, especialmente a pública,
como um exemplo. Acontece que esses objetivos, que são comuns e que unem as pessoas em torno deles, eles são definidos a priori pelas próprias organizações. Então, as pessoas que vão trabalhar em organizações ou que atuam em organizações, elas estão atuando em organizações em torno de objetivos comuns, sim, mas que foram definidos pelas próprias organizações. Nesse sentido, se os objetivos são organizacionais, ou seja, se há necessidades organizacionais, cabe questionar o que levaria ou o que leva as pessoas a se comprometerem com tais objetivos, na medida que eles são definidos a priori. Embora as pessoas estejam em torno deles, o que vai levar elas a se comprometerem com esses objetivos? E aí entra a velha dicotomização que é feita entre, de um lado, as necessidades ou objetivos organizacionais e, de outro, as necessidades ou objetivos individuais. E aí as pessoas vão há uma tendência de elas se comprometerem com os objetivos organizacionais definidos a priori pela própria organização, quando enxergam na organização um espaço onde os seus próprios objetivos podem ser atendidos. Ou seja, a organização é um espaço onde objetivos foram pré-definidos pela própria organização, onde as pessoas se reúnem para atendê-los, mas ela também precisa ser um espaço onde os objetivos das pessoas e as necessidades das pessoas também sejam atendidos. Ou, em outras palavras, se a gente for pegar aqui o exemplo, né, o nosso exemplo aqui, a UFSC, peguei aqui um objetivo traçado, um objetivo estratégico da UFSC, que é a sua missão, produzir, sistematizar e por aí vai, né? Então a gente tem um objetivo. Esse é o objetivo da organização definido a priori. Quando as pessoas ingressam na universidade para trabalhar, os técnicos, os professores, os terceirizados, seja lá quem for, elas encontram esse objetivo traçado, né? Acontece que as pessoas também têm os seus objetivos. E quando a gente fala tem também seus objetivos, a gente não está falando só de objetivo de trabalho, objetivo laboral. A gente está falando de objetivo pessoal, de objetivo de vida, de objetivo daquela pessoa. O que aquela pessoa quer para a vida dela? Então, cabe questionar quais são os seus objetivos, quais são as suas necessidades e quais são os objetivos e as necessidades das pessoas com quem a gente trabalha, né? Então, cabe ter claro, ou pelo menos ter uma noção do que as pessoas com as quais a gente convive e trabalha querem. O que elas esperam da sua vida e da universidade. E aí, mas da sua vida e da universidade. E aí é importante esclarecer uma questão que às vezes a gente se esquece em função da rotina. Boa parte, ou talvez a maior parte do nosso tempo, e agora com a pandemia, com home office mais do que nunca, a gente está no ambiente de trabalho ou envolvido com ele. Então, o trabalho, e aí no nosso caso aqui a universidade, ela ocupa boa parte do nosso tempo, do investimento dos nossos pensamentos, dos nossos esforços, e aí que boa parte das necessidades e dos nossos objetivos pessoais parecem se confundir com os objetivos que a gente tem do ponto de vista profissional, que, por sua vez, a organização, a universidade, espera que convirja o máximo possível com seus objetivos ou com seus próprios objetivos. Daí que a gente tem os famigerados desafios, que a gente vai falar um pouco aqui. E aí eu quero trazer como cerne desses desafios o principal desafio que eu vejo em qualquer organização e aí na própria universidade,
que é tentar diminuir essa lacuna natural existente, de um lado, entre as necessidades individuais e, de outro, as necessidades organizacionais. É claro que não é na organização onde a gente atua, não é na universidade onde a gente atua, em que a gente vai atingir todos os objetivos que a gente traçou para a nossa vida. Mas, sem dúvida nenhuma, e especialmente no caso da universidade, é um espaço onde boa parte desses objetivos deverão ser cumpridos, ou a gente busca atender. De modo que quanto mais a pessoa encontrar na universidade o espaço para o atingimento dos seus objetivos e das suas necessidades de vida, mais provavelmente a própria instituição, a própria organização tende a ganhar com isso. Então, para encurtar essa lacuna, o principal desafio é conhecer quem são as pessoas e quais são os seus objetivos e necessidades. Então, eu definiria, vamos dizer assim, como principal desafio conhecer quem são as pessoas, quais são os seus objetivos, quais são as suas particularidades e até que ponto a universidade é um espaço onde essas necessidades e esses objetivos serão cumpridos, ainda que em parte. E antes de avançar, é importante destacar alguns pressupostos. E aí, para todo gestor, eu acho que isso é importante. Eu sempre me esforço para lembrar disso, porque tanto quando trato com os meus colegas, técnicos e professores, quanto a mim mesmo, né? Quando eu me relaciono comigo mesmo, quando eu penso, quando eu paro para pensar no que eu estou fazendo. Primeiro, a vida além do trabalho. Somente nesses espaços, e é somente nesses outros espaços da vida onde as pessoas vivem que muitos dos seus objetivos e necessidades vão ser atendidos. Portanto, a vida é muito além do trabalho. Nem todas as necessidades e objetivos individuais são atendidos no ambiente do trabalho. E por mais que a organização se esforce em compreender quem são as pessoas, em buscar propiciar um ambiente de trabalho que propicie as pessoas atenderem as suas necessidades individuais, elas nunca vão estar sempre 100% focadas no trabalho. Ou elas não estarão sempre 100% focadas no trabalho. Isso é importante considerar, porque às vezes a gente... eu sempre, quando falo sobre isso para os estudantes da graduação, do mestrado, eu sempre brinco, né? Que por que às vezes a gente fica com ódio, né? A pessoa está ali e aí começa a olhar o celular em pleno trabalho ou mesmo na aula, né? Daí a gente fica pensando, se a gente for focar muito nisso, a gente vai pensar assim, putz, não dá para dar aula, não dá para trabalhar, ou a pessoa não se esforça, ou a pessoa ela não é comprometida, porque ela fica olhando o celular, porque ela fica olhando lá fora, ou porque ela parece que está de corpo, mas não está de espírito. Isso tem a ver com as necessidades que ela não consegue ter atendidas ali. E aí eu gosto muito de um termo utilizado na abordagem sistêmica da teoria da administração, que vai falar que a organização burocrática típica, ela vai querer para si, ou atuando, o homem, não o homem integral, não o homem com seus problemas pessoais, com as suas necessidades de fora do trabalho. A organização tende a querer aquela parte do homem que serve para o funcionamento da organização. Só que, ao mesmo tempo que existe essa pressão da organização, é preciso compreender
que ao entrar na organização, a pessoa não desliga tudo que ficou para fora. Né? Ela não, da porta para frente, ela não liga o botão agora eu sou funcionário, agora eu não tenho mais problema, agora eu não acabei de brigar em casa, agora eu não acabei de ter um problema na rua, e etc. Tudo isso vai junto para dentro da organização. E, por vezes, a gente acaba se esquecendo disso que é meio óbvio, mas que o trabalho, às vezes, impede que a gente enxergue. E quando a gente tem... a gente começa a não enxergar isso, a gente acaba sendo injusto, muitas vezes a gente acaba sendo injusto com um colega, às vezes a gente acaba sendo, entre aspas, tá? Bem grosseiramente, desumano, em função daquilo que o trabalho nos exige, em termos das necessidades e dos objetivos que a organização definiu para a gente a priori. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco sobre algumas tendências em gestão de pessoas, tá? E aí é que eu poderia falar de muita coisa, tá? Eu escolhi três pontos em 3 categorias de tendências para falar um pouquinho. Eu dividi aqui em 3 tendências: sociais, demográficas e organizacionais. Tem autores que vão falar de econômicas ainda, e aí dizem respeito a um contexto mais amplo, de variáveis econômicas, que eu achei que não cabia para a nossa discussão aqui. Então eu fiz esse corte, e aí, como tendência social, vou falar um pouquinho sobre diversidade, e aí eu fico, ao mesmo tempo que eu fico preocupado, porque eu sei que nós temos uma secretaria na UFSC, nós temos a professora Francis aí, que muito bem entende do assunto, preocupado no sentido de falar alguma bobagem, né? Porque eu não sou um conhecedor da área. Embora eu esteja até orientando ultimamente alguns trabalhos na área, eu não sou um pleno conhecedor, né? Mas eu acho importante trazer alguns elementos e até sugerir que, em momento oportuno, a própria professora Francis aborde como é que está a realidade da universidade, porque eu acho que, sem dúvida, isso é uma tendência que a gente precisa cada vez mais considerar no âmbito da organização. Então, a minha pretensão aqui, não é nenhuma pretensão minha falar sobre tudo e de uma maneira super... como aquele que entende, domina o assunto. É muito mais, como eu falei no início, levantar bolas, levantar reflexões, do que propriamente discorrer sobre o assunto. Depois a gente também vai falar um pouco sobre tendências demográficas, e aí a gente vai abordar especificamente o conflito de gerações. E, por fim, as demandas de cunho organizacional. Falar um pouco sobre formatos e estruturas mais flexíveis de trabalho. Uma coisa importante que eu acho legal destacar aqui: faz toda a diferença que a gente não trate disso que a gente vai falar aqui como modismos gerenciais, mas como fatos e realidades que precisam ser compreendidas e assimiladas pelas organizações. Porque faz toda a diferença. Se a gente enxerga tudo isso como um mero modismo, a gente vai se utilizar desses aspectos de uma forma muito instrumental e de meio para atingir o objetivo. Então, eu penso que a gente precisa olhar para esses fatores, para isso que a gente está chamando aqui de tendência, muito mais do ponto de vista factual e de compreensão. Isso é a realidade. Não é um mero modismo, e se a gente não fizer, a gente vai estar ultrapassado. Essa segunda parte, se a gente não fizer, a gente vai ultrapassado, é uma consequência do fato. E não pode ser enxergado como um mero meio, como um mero instrumento para a gente atingir o objetivo da organização, para a gente ser visto no hall ou no âmbito das universidades como uma universidade que trata desses assuntos.
Isso deve ser uma consequência e não um meio ou um fim em si mesmo, se é que eu me fiz entender. Bom, primeiro falar um pouco sobre diversidade, com toda licença a Francis, tá? Porque eu acho que ela vai dominar isso aqui muito mais e eu vou trazer só traços, tá? Eu não domino o assunto, tá? Vamos dizer assim, o meu conhecimento é muito mais sobre pesquisa que eu fiz sobre tendências do que um aprofundamento sobre essas tendências, tá? Então eu vou levantar bolas e é até bom que depois a gente discuta lá na frente. Aí eu trago uma definição da Hannah Arendt, que vai dizer que os seres humanos nascem diferentes entre si e que apenas se tornam iguais como membros de uma coletividade. Então, o que vai nos tornar iguais ou pertencentes a grupos na verdade, as estruturas sociais que vão moldar o jeito que as pessoas são, né? Mas as pessoas com as suas diferenças, elas conseguem, e elas podem, e elas devem, na sua relação com essa estrutura, ir modificando-a, né? E aí a questão das diferenças é fundamental para que a gente modifique os status quo que estão colocados. O tema diversidade, ele não é um tema assim super... não é clara a palavra, mas ele não é uma coisa que todo mundo entende diversidade de tal maneira e é algo homogêneo, vamos dizer assim, em termos de entendimento. Há várias vertentes e formas de compreender diversidade. Então, eu trouxe 3 vertentes aqui. Então, alguns vão falar de diversidade como diferenças de um grupo em relação ao outro, sendo seu principal pressuposto o fato de ser identificada por meio de atributos ou categorias que fazem essa diferenciação, algumas das quais a gente vai tratar na sequência. Diferenças estabelecidas entre os indivíduos, ou ainda diferenças e similaridades dos diferentes indivíduos, sendo seu principal pressuposto concebê-la não como um fenômeno a ser identificado, mas como um processo a ser compreendido. Dito isso, né, algo que nos ajuda a compreender um pouco o que são essas diferenças que são tratadas nas diversas vertentes que tratam de diversidade, eu vou falar sobre algumas características relacionadas à diversidade e que normalmente a gente enxerga, ou que a gente vê sendo discutidas na literatura a respeito. E aí eu vou pedir licença para fazer um corte na literatura relacionada à gestão da diversidade, mais no campo da administração. Cor da pele, raça, etnia, gênero, orientação sexual, pessoas com deficiência. Aqui a gente poderia abarcar outras questões, sem dúvida. Tá? Eu escolhi esses que são o que aparece com maior recorrência. Primeiro, gênero. E aí, gênero, eu tive a oportunidade de orientar 2 dissertações que tratam sobre gênero nas instituições de educação superior, especialmente as federais, e eu fiquei muito, ao mesmo tempo, espantado, ao mesmo tempo curioso, espantado porque eu vejo a desigualdade que a gente tem em termos de gênero, e curioso para saber como é que isso vem acontecendo no âmbito das instituições. Então, há uma visível diferença entre os trabalhos considerados masculinos e os que são associados ao público feminino. Então, vão ter trabalhos que são mais vinculados ao homem e outros mais vinculados à mulher. Isso é algo que historicamente é construído, que é culturalmente difundido e institucionalizado. A gente pode falar aí, grosso modo, sei lá, os professores de ensino infantil, da educação infantil, tendem a ser, na sua maioria, mulheres, né?
Durante muito tempo, as engenharias foram mais associadas ao público masculino. Além das diferenças nas atividades, a autora destaca, a Hirata, que a valorização do trabalho masculino foi e ainda é vista na sociedade como mais valor, fomentando a opressão e a dominação. Isso fica claro quando a gente enxerga as disparidades. E aí eu trago aqui alguns dados de uma das minhas orientandas aqui, que estudou a inserção das mulheres em cargos de gestão nas instituições, nas universidades federais brasileiras. Então, aqui ela fez um apanhado de todos os cargos CD1 e CD2 ocupados por homens e por mulheres. Então, ela chegou a 69% de homens CD1 e 62,5% CD2. E eu não sei se eu cheguei a trazer aqui, mas em outro dado ela vai mostrar que isso não acompanha a proporção de homens e mulheres na universidade. Aqui ela também faz um levantamento sobre os cargos de reitor, vice-reitor e pró-reitor, que eu acho que é CD1 e CD2, né? Mas aí nesses cargos especificamente, né, 69,4% dos reitores das federais eram homens em 2018, 61,9% vice e 62,2% dos pró-reitores homens. Ela também fez um levantamento histórico de da ocupação de cargos de reitor desde 1921 até 2018, em todas as universidades federais brasileiras, e ela chegou a esse retrato, né? Aproximadamente 89% do cargo de reitor ao longo de todo esse período foi ocupado majoritariamente por homens. Aqui mais alguns dados sobre mandatos de reitor exercido por mulheres. Então, em 23 instituições, das 63 existentes, 23 delas nunca tiveram uma reitora, 16 tiveram apenas um mandato, 18, 2 mandatos e por aí vai. Outra característica relacionada à diversidade é a cor da pele, a raça e a etnia. Sociologicamente, a concepção de raça no panorama de estudo pode proporcionar uma visão mais detalhada de desigualdades e preconceitos, né? Então, a gente não basta só olhar para a cor da pele, mas para todo o contexto em que se desenvolve ou que as pessoas se relacionam. Tem a ver com história, tem a ver com contexto político, econômico e social. Costa aponta o fato de a criminalização do racismo ser limitada por alcançar apenas a discriminação direta, facilmente identificável por ser explícita, não proporcionando a ideia central de igualdade. Então, quando a gente fala de criminalização do racismo, quando a gente fala de discriminação, ela é mais fácil de ser, vamos dizer assim, penalizada, né, quando ela acontece de forma explícita. A grande questão e o grande problema, talvez, esteja no combate ao preconceito que se dá de forma indireta, né, que ele não aparece, ele é tácito, né, ele se dá nas entrelinhas. Alguns dados aí do IBGE, para a gente ter uma ideia do panorama brasileiro. Então, 56,1% da população brasileira se autodeclara preto ou pardo, né, de um total de 209 milhões, então a gente tem pouco mais de 100 milhões de brasileiros pretos ou pardos, que predomina sobre a maioria da população. Agora, se a gente for pegar alguns dados, e aqui é do IBGE de 2018, onde se faz uma razão entre
a cor da pele e o rendimento das pessoas ocupadas no ambiente de trabalho, só para se ter uma ideia da desigualdade. Então, o que quer dizer esses números, né? A mulher preta ou parda, ela ganha apenas 44% do que ganha um homem branco, para se ter uma ideia. Então, aqui a gente tem tanto uma desigualdade em termos de cor da pele, quanto em relação ao gênero, né? Aqui, na sequência, a gente tem o homem preto ou pardo como ganhando, em média, 56% do que ganha o homem branco. E aí vai subindo, né? As outras... Aqui, pretos ou pardos no geral, em relação aos brancos em geral. Aqui, a mulher e o homem. A mulher ganha 78% do que ganha um homem ocupando os mesmos cargos e por aí vai. Outra categoria, outra característica relacionada à diversidade, eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão a gente não vai dar tempo. Diz respeito à orientação sexual. Refere-se à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero, ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. É muito interessante, às vezes eu converso com pessoas da família, e as pessoas não sei por que isso é tratado, o que interessa com quem que a pessoa se relaciona. Isso não deveria ser tratado, porque não interessa, as pessoas não querem saber. Isso talvez fosse verdade se a gente não encontrasse desigualdade em função desse motivo, né? Ele aparentemente não é significativo, de fato não deveria ser para contratação ou para qualquer outra coisa, mas o fato é que esse aspecto, a orientação sexual, essa categoria, essa característica, ela é vista como uma barreira ao ingresso de pessoas no ambiente de trabalho e, pior, ela expõe pessoas que, por terem uma orientação sexual X, a situações de violência e até de risco de vida ou de morte, né, que é o mais adequado. Aqui algumas definições, né, de orientações sexuais. A gente tem um espectro grande, né? E aqui é só para mostrar o quão a gente é diferente. Se isso não deveria importar, infelizmente importa. E por isso que a gente tem que levar em consideração. Eu busquei dados sobre a população estimada de gays no Brasil, ou mesmo de diversas orientações sexuais, mas eu não encontrei dados confiáveis. Eu encontrei o mais interessante é que os dados que existem nas pesquisas que existem mais consistentes são todas interessadas no mercado de consumo desse pessoal. Né? E, por exemplo, esse daí é de uma pesquisa de tendências e estudos de mercado. Né? Se por um lado eles são discriminados, por outro eles consomem. É isso que eu me referia lá no começo, né? A gente não tratar essa questão como instrumental, mas como fato, como realidade. Né? Seja, grosseiramente, gay geralmente não tem filho, então sobra mais dinheiro para consumir, né? Porque eles não vão precisar pagar a escola para a criança, precisa gastar dinheiro, família, né? Com a família com um monte de filho, então eles vão gastar, então a gente precisa focar nesse público. É né? Uma coisa bem instrumental. Aquilo que eu falava sobre violência, pela condição, né? Pela orientação sexual, fica visível, por exemplo, quando a gente vê no Disque Denúncia, no Disque 100, o percentual, o número de denúncias relacionadas à questão LGBT. Então, a gente tem
Violência psicológica, 35%, 917. Discriminação, violência física, institucional, negligência e por aí vai. Aqui, números da LGBTfobia de 2017. Então, 445 mortes foram registradas em 2017, simplesmente pelo fato das pessoas terem uma orientação sexual. Esses 12 heterossexuais que aparecem aqui são relacionadas a pessoas que tenham relação com, em que sentido? Se foram defender alguém que estava sendo discriminado, por exemplo. Então, elas ingressaram como vítimas da LGBTfobia. E, por fim, a última característica que a gente vai discutir é pessoas com deficiência, ou melhor, a gente vai trazer, são as pessoas com deficiência, que são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é uma definição trazida pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, de 2007, do qual o Brasil é consignatário. Só para se ter uma ideia, né, a gente tem 45 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, e que tem os principais casos, sendo que algumas pessoas possuem mais de um tipo de deficiência. E aí, as organizações, especificamente, têm interessado cada vez mais... Espera só um pouquinho, gente. A gestão da diversidade. Ou seja, compreender como lidar com as características individuais das pessoas. Então, alguns autores vão defender a ideia de que as diferenças de identidade não devam ser consideradas pela gestão de diversidade, pois a identidade pessoal deve ser destacada, exaltando a própria competência do indivíduo. Aquela ideia de que aquilo que aconteceu, por exemplo, com Magazine Luiza, né? Não deveria ser feito um processo seletivo especificamente para os negros, já que todos são considerados iguais, então não deveria ter um processo seletivo específico para negros. Só que se a gente pegar a realidade, o status quo, esse tipo de iniciativa no sentido de tentar dirimir esses problemas, essa desigualdade, porque o status quo é desigual. O status quo não trata as pessoas como iguais. Daí a inserção de políticas de inclusão, por exemplo, as cotas nas universidades. Por outro lado, há autores que vão defender tal identidade social nas considerações baseadas na raça, orientação sexual, gênero e outros. Então, o gerenciamento da diversidade não vai beneficiar apenas a responsabilidade social. Aqui, trazendo um pouco para aquela questão mais funcional, né? Muitos autores, principalmente na área da administração, eles vão pensar no quão funcional aquilo pode ser para a organização. Ao mesmo tempo em que a diversidade é considerada justiça social, ela traz consequências positivas do ponto de vista de gestão ou de resultados, se assim preferirem. Autores como Cox e Blake, já em 91, traziam que ganhos relacionados a custo, marketing, aquisição de fontes, criatividade, flexibilidade, solução de problemas são incrementados em função da diversidade. São mais visões, são mais formas de enxergar as coisas. E aí, eu estou citando a galera toda aqui, né? E aí isso, por exemplo, para o Alexandre, da Sinova, isso é importantíssimo, né? Essa visão ampla e restrita, as várias possibilidades. Aí eu trouxe aqui, na verdade, os dois trabalhos que as minhas ex-orientandas, hoje mestres ou mestras,
discutiram. A Annelise falou sobre as mulheres na administração universitária federal brasileira, evidência sobre o fenômeno do teto de vidro. Então, ela realizou uma análise de políticas públicas acerca da representação de mulheres nos cargos de maior hierarquia na administração universitária federal brasileira. A ideia dela aqui é trazer proposições sobre como modificar a baixa participação das mulheres em cargos de gestão. E a Ania vai na mesma linha, só que com uma proposta um pouquinho diferente, que é propor um guia de avaliação das práticas de gestão referente à inserção das mulheres servidoras nas IFES. Aí ela abrange também os institutos federais, por exemplo. Outra pesquisa que eu gostaria de destacar de um estudante da administração, que se formou agora em 2019, que ganhou o prêmio Nader, que é um prêmio que a gente concede aos estudantes, a melhor TCC. Ele analisou 15 empresas de base tecnológica de Florianópolis em 2019. E por que empresas de base tecnológica? Porque essas empresas, elas têm meio que vinculadas a ela uma expectativa de que elas são mais inclusivas. São empresas geralmente formadas por jovens, em que há provavelmente aceitação da diversidade, etc. E isso meio que eu via como uma hipótese interessante de destacar. E olha o que ele achou lá. Foi analisado que entre dissolver as diferenças ou valorizar as particularidades, as EBTs estão mais propensas à primeira classificação. Ou seja, segundo a maioria dos gestores, a competência do indivíduo é colocada acima de qualquer coisa, sendo este admitido pelo seu esforço, conhecimento e outras características valorizadas pelas organizações no momento da seleção para o cargo. Então, aquela ideia, não, aqui a gente não olha se a pessoa ela tem alguma diferença. A gente não foca em políticas de inclusão. A gente olha eminentemente para as competências. Cabe ainda ressaltar que todas as empresas de base tecnológica, quando possuíam um quadro diverso, destacaram a maneira natural que isso ocorreu, não havendo nenhuma pretensão ou meta para o aumento da diversidade. O curioso do discurso é que, quando analisamos a participação de mulheres, negros, pessoas com deficiências, LGBTs de tais empresas, nos deparamos com uma disparidade no número de funcionários ligados a um mais desses grupos no quadro geral de colaboradores. Aquilo que a gente comentava, eu vou diminuir aqui porque alguém está pedindo para entrar. Entendeu? Aquilo que a gente comentava sobre a gente não leva isso em consideração, mas se a gente for olhar a realidade, não é isso que a realidade diz. Aqui eu trouxe uma figura que ilustra uma das propostas da ANE, que analisou as mulheres nos cargos de gestão. Inclusive a Carla participou da banca. Ela utilizou uma técnica chamada nudge, não sei se os senhores já ouviram falar, que a gente poderia traduzir grosseiramente como um empurrãozinho. E a proposta ela é super simples, mas bem criativa. Como forma de evidenciar a disparidade, né, entre os cargos de gestão ocupados. Então, o que ela propôs? Olha, propõe-se aos colegiados das administrações centrais das universidades federais brasileiras que coloquem um forro no encosto das cadeiras da mesa onde se reúnem as pessoas, com cores que indiquem se é um homem ou mulher que ocupa aquela cadeira. Se a gente for pegar os dados que ela trouxe, a gente vai ver que boa parte dos forros serão azulzinhas, né? Daí aqui a gente está colocando azulzinha como de homem e rosa como sendo de mulher. Bem cartilha da Damares, né? A gente está utilizando aqui, mas tudo bem. Mas foi assim que ela escolheu. Outro instrumento, né, de gestão da diversidade foi aquele guia para avaliar as instituições federais de educação superior. Então, é um guia meio parecido com
Instituto Etos, né? Tem alguns guias também de diversidade de ONGs que fazem. Né? Então, ela fez um apanhado de várias ONGs, políticas públicas existentes e construiu esse guia de avaliação de práticas de gestão para as IAs. Tem indicadores, exemplos de como as instituições podem se autoavaliar e buscarem a melhoria dos seus indicadores em relação a acesso e seleção, capacitação, treinamento e ascensão profissional e benefícios de segurança e saúde no trabalho, além de vigilância e combate às práticas de desigualdade e discriminações de gênero. A tendência demográfica que eu trouxe aqui diz respeito aos famigerados conflitos de gerações. E aí, quando a gente fala de gerações, é muito comum que os autores que tratam do tema, eles categorizem as diferentes gerações entre os nascidos entre 1940 e 1960, seriam aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho. A geração Baby Boomers, nascidos entre 40 e 60, a geração X, nascidos entre 60 e 80, a geração Y, ou Millennials, nascidos entre 80 e 95, e a geração Z, entre 95 e 2010. E aí eles buscam, né, criar uma série de caracterizações relacionando as gerações com a forma como essas pessoas atuam no mercado de trabalho e, consequentemente, no âmbito das organizações. Então, se a gente for comparar, por exemplo, os Baby Boomers e a geração X com a geração Y e a geração Z, os Millennials e a geração Z, a gente vai ver, por exemplo, características como a necessidade da presença, né? Eles valorizam muito os encontros presenciais, em detrimento da geração Y e Z, que não acham tão necessários assim. Valorizam muito a questão da remuneração, quando fala-se de pagamento, né? Remuneração em dinheiro. A geração Y e a geração Z valorizam muito ou sentem muita necessidade de feedbacks constantes e diretos. Vale destacar que a geração Baby Boomers e a geração X viveu grande parte da sua vida sem as tecnologias de informação e comunicação que a gente tem hoje. A geração Millennials ou geração Y, ela viveu um período de transição, então ela conhece os dois lados da moeda, e a geração Z já nasceu, vamos dizer assim, dentro, né, convivendo com as tecnologias. Esse pessoal aqui de baixo, eles tendem a ser mais imediatistas, dispensam formalidades, são mais multitarefas, fazem mais coisas ao mesmo tempo, ou sentem mais facilidade em fazer mais coisas ao mesmo tempo. O pessoal Baby Boomers e geração X tendem a valorizar mais a hierarquia, né? Então, eu nunca me esqueço de um caso que aconteceu comigo na UDESC, quando eu era técnico lá na UDESC, e aí chegou o pró-reitor, que era meu chefe, pró-reitor de planejamento, e curiosamente nós éramos 3 coordenadores, um da geração Baby Boomer, um da geração X e eu que era Millennial. E ele fez uma pergunta, eu quero ouvir dos meus coordenadores, a opinião de vocês, eu acho que era sobre o valor do benefício dado ao restaurante universitário que estava sendo implementado. E aí ele contou a ideia dele e perguntou a nossa opinião. Aí a geração, a gente se enquadrou muito bem nisso daqui. A geração Baby Boomer falou assim, não, chefe, tá tudo certo, é isso aí, se tu tá dizendo, tá beleza. A geração X, mais contida, mas nem tanto, falou assim, não, olha, sim, tem várias alternativas, mas eu penso que a gente pode trabalhar nessa direção. E aí chegou a minha vez. E aí eu falei assim, olha, eu discordo completamente, isso não vai dar certo. E aí os outros 2 me olharam com o olho desse tamanho. E aí a gente tinha um ambiente de trabalho propício para a gente fazer esse tipo de fala, né? Claro.
Não é só a geração que vai definir isso. E aí eu falei assim, não me adianta olhar com esses olhos aí, porque ele me perguntou, eu estou respondendo. E aí o meu chefe, que era da geração Baby Boomer, começou a rir, né? Beleza, obrigado pela tua sinceridade, mas eu vou com a maioria, né? Que era a ideia dele. É claro que essas categorizações aqui, elas não são estanques e elas não têm como ser generalizáveis, né? Até porque as pessoas mudam, se adaptam, enfim. Mas elas dão uma ideia, né, de como mais ou menos a gente pode enxergar e tentar compreender as pessoas com quem a gente convive no ambiente de trabalho. E aqui cabe destacar uma reportagem dessa semana que passou, agora da Veja, 16 de outubro, que fala que em 2021, 51% da força de trabalho no Brasil vai ser formada pela geração millennial, né, a geração Y, nascida a partir ali no início da década de 80. E aí todas aquelas características vêm para o ambiente de trabalho. Né? Então eles têm entre 24 e 39 anos, e esse negócio da idade também varia muito, né? Tem autores que vão falar um pouco menos, um pouco mais. Eles têm uma bandeira de proteção do meio ambiente, eles são muito ativistas. A sigla YOLO identifica eles com slogan, né? Só se vive uma vez, eles são muito de viver intensamente os momentos. Nível de conexão, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estão ligados e conectados. Uma curiosidade interessante é que a moradia deles, de boa parte deles, é a casa dos pais. Eles não têm aquela pressa de sair correndo para montar a sua casa, para viver sozinhos. Eles vão juntando dinheiro na casa dos pais e depois resolvem. E o sonho de consumo é viagens e novas experiências. Ao invés de procurar juntar o dinheiro para ficar independente, como era o caso da geração X, eles gostam de juntar dinheiro para viajar, já que tem a casa dos pais para morar. E, por fim, eu prometo que eu vou acabar, formatos e estruturas mais flexíveis de trabalho como uma tendência organizacional. Cada vez mais a gente tende a encontrar estruturas mais horizontais nas organizações e uma expectativa da força de trabalho de encontrar esse tipo de organização, até pelas características que possuem, menos divisões e mais compartilhamento, então menos formalismo, menos salas, menos secretária antes de falar com o chefe, mais teletrabalho e mais home office, daí com a pandemia isso se intensificou cada vez mais, né? Mais uso de tecnologias de informação e redes sociais no trabalho. Aqui só um apanhado de notícias que eu fiz sobre a tendência que mesmo após a pandemia, e talvez por causa da pandemia, o home office tenha ganhado um incremento maior. E por fim, levantar uma questão aqui que é como é que os aspectos burocráticos da universidade, a nossa estrutura, ela dá conta, né, dessas tendências e da expectativa dos jovens. Algumas referências e agradecer pela paciência de todos por terem me ouvido nessa manhã de segunda-feira. Eu achava que ia mais rápido o áudio, de 45 minutos, mas acabei me extrapolando, tá? Então, eu espero ter trazido questões mais do que esclarecido, tá? E aí eu peço a ajuda de muitos de vocês que talvez conheçam do tema até melhor do que eu. Beleza? Eu vou colocar aqui a apresentação. Antes de passar a palavra para outra pessoa, eu queria ver a tua bibliografia rapidamente. Ah, tá. Desculpa, professor. Vou pegar aqui só um pouquinho. Eu quero conferir uma coisa que me chamou a atenção. Deixa eu pegar aqui. Espero que eu não tenha esquecido de nada, mas depois eu vou passar. Não, era porque tu colocasse Arendt. Tá. Beleza. Arendt, o Arendt aqui de Florianópolis. Tá. Eu tive uma Arendt. orientanda que era Arendt. Sim. Que trabalhou sobre diversidade no Ministério Público.